E para falar mais sobre diabetes, a gente recebe aqui no estúdio Betânia Nogueira, que é nutricionista do Hospital de Clínicas. Muito obrigado pela participação. Boa noite, Betânia. Boa noite, eu que agradeço o convite. E vamos falar um pouquinho, né, vamos, das dúvidas. Né? Bom, a gente viu a matéria, tivemos uma pessoa, né, que descobriu que tinha diabetes. Betânia, é possível já identificar quais são os sinais da diabetes? O que a pessoa começa a sentir quando ela começa a ter diabetes? Bom, alguns casos, né, são silenciosos, como a gente até viu na reportagem, mas fome excessiva, que é a polifagia, emagrecimento muito rápido, diurese intensa, né? Então esses são os principais sintomas, né? O que chama atenção muitas vezes é realmente essa perda de peso, porque como o açúcar, a glicose, ela não consegue fazer mais o caminho correto, a pessoa ela vai sentir mais fome, né? Porque ela alimenta e essa glicose ela não consegue entrar nas células e com isso o organismo ele começa a queimar a gordura como fonte de energia. Então muitos pacientes, né? Muitos casos eles começam a apresentar até um problema chamado de cetoacidose, né? Porque o organismo ele não queima mais aquela glicose para fornecer energia e ele começa a utilizar a gordura. Então você vai ter uma halitose. Na verdade o paciente diabético ele já tem essa halitose naturalmente, né? Então esses são os sintomas clínicos principais. No início aqui agora do bloco, a gente falou sobre o atendimento especializado lá do HC para tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa o diabetes tipo 1 e 2. O diabetes tipo 1, ele é autoimune, ele é mais diagnosticado em crianças e adolescentes. Normalmente, esses pacientes, né, essas pessoas, elas já vão ter que entrar com o uso de insulina mesmo, porque o pâncreas, né, ele para de produzir a insulina, né, porque tem uma destruição das células que são responsáveis. Então, o tratamento para o diabetes tipo 1, inicialmente, tem que ser insulina. O diabetes tipo 2, né, que é o mais hoje, com maior prevalência e vem crescendo muito, ele acomete mais os adultos. Mas, assim, alguns casos também em pessoas mais jovens, né, dependendo ali da sintomatologia, também pode estar enquadrando. Mas é mais comum em adultos e idosos. Os sintomas, eles também podem ser os mesmos, né? Porém, o diabetes tipo 2, ele tem causas externas também relacionadas. Então, ele é multifatorial, né? Ganho de peso excessivo, sedentarismo, alimentação errada, com muito excesso de açúcar, carboidratos de modo geral, né? Quando a gente fala açúcar, a gente tem que pensar nas fontes de carboidratos. Então, hoje também as pessoas com a correria consomem muito processados, né? E todos os alimentos processados estão muito ricos nessa fonte de energia que é o carboidrato. Então, o diabetes tipo 2, ele está mais relacionado, óbvio que se a pessoa tiver também familiares, né, já traz aí uma carga genética. Certo. E também tem o diabetes gestacional, que ele é diagnosticado nas primeiras semanas de gestação e ele pode ser transitório, né? Então, essa gestante, ela cursa com essa glicemia alterada, porque na gestação, o limiar ali da glicose é diferente, né? E então, depois que a mulher tem o bebê, ela pode deixar de se tornar diabética, mas como também ela pode continuar, né? Isso vai depender de vários fatores. Por isso que já na gestante, por exemplo, já tem a faixa de peso recomendado de ganho de peso de acordo com o peso que essa mulher engravida. Tem um limite, então. Tem um limite. Então, uma gestante, uma mulher que descobre que está grávida, ela já está sobrepeso ou obesa, a chance dela desenvolver um diabetes gestacional, a própria eclâmpsia, né, que é a pressão alta na gestação, é muito maior. As pessoas, Betânia, estão com uma má educação alimentar? Podemos dizer isso? Com certeza, né? Hoje, assim, se você for pegar as novas diretrizes de diabetes, né? Hoje fala muito lá de colocar o paciente no centro do cuidado, né? Por quê? Porque esse erro alimentar, essa busca por alimentos rápidos, talvez por praticidade, né? Isso traz realmente uma alimentação desequilibrada. Né? Numa alimentação normal, não vamos falar de dieta de restrição, você teria que ter hoje, em média, 50% de carboidrato ao dia, numa dieta tradicional. Porém, as fontes de carboidrato, elas têm que ser bem escolhidas, porque nós temos carboidrato nas frutas, nos vegetais, nos integrais, né? Então, as escolhas hoje, elas vão para quê? Para o refrigerante,
pro pão branco, é um hambúrguer rápido, é muita massa, né? E aí, o que acontece? O paciente, se ele não entra num processo de educação, né, e se coloca ali realmente com essa disponibilidade, dessa autoaceitação, ele não vai conseguir ter essa resposta no tratamento. Né? Então, a educação alimentar, vamos dizer assim, o comportamento, né, hoje é muito importante no tratamento do diabetes. Certo. Então, o tratamento também, eu digo, não é só nutricional. Muitas pessoas não aceitam, né? É uma mudança, já acha que a dieta tem que ser muito restritiva. E não é assim, não né? Precisa ser. Cada caso é um caso, você tem que avaliar o paciente de forma individualizada, né? Você vai buscar saber preferências, intolerâncias, né? Condição socioeconômica também, né? Hoje interfere muito. Porque o alimento ainda mais barato ainda é o carboidrato. É o carboidrato, né? Então, é o que está presente na mesa da maioria das pessoas. Certo. É um alerta quando a pessoa recebe o diagnóstico que ela tem a predisposição a diabetes? É um alerta, exatamente. Essa predisposição, o que acontece? A gente chama, né, de intolerância à glicose. Então, eu vou lá, faço o meu exame, me detectou lá uma glicemia de jejum, por exemplo, de 130, por exemplo, né? Bom, é um alerta. Eu sou pré-diabética, né? Então, o que vai te dar hoje essa classificação, se você é pré-diabético ou já com diabetes, é exatamente o exame, né? E já alguns parâmetros mais clínicos aí. Então, se você já tem esse diagnóstico de pré-diabetes, tá na hora de correr, né? Então, primeiro, procurar fazer uma atividade física, porque na atividade física você aumenta os receptores de glicose, né? Porque quando você faz atividade física, você tem que captar essa energia. Olha como que é importante a atividade física. Com certeza. Né? A gente fala muito da dieta, né? Mas é um conjunto. Então, aliado a uma atividade física, uma alimentação mais fracionada, mais inteligente, né? Eu tenho falado muito assim, uma alimentação inteligente, é você buscar mesmo as escolhas, são dentro daquilo que eu gosto. Eu gosto de pão, né? Quais as opções que hoje eu tenho? Porque hoje a gente tem pão enriquecido, a gente tem pão que pode ter um menor índice de açúcar. Se eu uso nesse pão, por exemplo, uma batata doce, né? Fazer um pão com batata doce, um exemplo. Então, se você busca um pão que hoje tem nutriente, ele não precisa sair da sua dieta. Então, o pré-diabetes é o sinal para você mudar, né? Se você não melhorar a sua condição de escolha alimentar e atividade física, você vai ser um diabético. Certo. Né? A hidratação também conta? A hidratação, ela é assim, vamos dizer que ela é fundamental em qualquer situação, né? Mas ela não... Porque o que vai acontecer? O paciente diabético, ele tem mais sede, né? Que é um dos sintomas também, essa sede excessiva, que é a polidipsia que a gente fala, tá? Mas assim, a água, né, em si, ela não é um tratamento para o diabetes, mas ele vai ter uma ingestão maior de água, porque as células desidratam, né? Certo. E, Betânia, eu queria que você reforçasse essa questão do atendimento do HC, como que acontece, quais os horários que as pessoas podem ir lá? Então, na verdade, hoje, o atendimento no HC, ele tá, o ambulatório de nutrição com a endocrinologia, no momento ele está suspenso. Ah, sim. Né? Hoje tem o atendimento, até uma nutricionista da nossa equipe, que faz só o acompanhamento infantil. Então, hoje tem, né, o atendimento médico, o ambulatório, eu não vou saber precisar para você os dias, mas o ambulatório de nutrição, quem sabe a gente consegue voltar agora, né? Eu estou hoje na frente à gestão, né, da nutrição clínica, e como o ambulatório ele ainda não é hoje, vamos dizer assim, o ambulatório de nutrição em endocrinologia especificamente, ele não é pactuado com o município, então ele existia até mesmo antes de eu chegar, então ele já está suspenso faz um tempo. Porém, diabetes é um problema hoje crônico de saúde pública, ele tem que ser tratado na assistência primária, né, na atenção primária. Então, o que eu recomendo para a população em geral? Procurar o UBS, né, os programas de saúde da família, porque o atendimento na rede, ele existe. Né, nas UAS, todas contam com nutricionista. Para a gente encerrar, então, falando desse dia, né, Dia Nacional do Diabetes, dando esse alerta, qual a dica que você passa para as pessoas que estão assistindo a gente? Porque a gente falou de alimentação, educação na alimentação, né, ter esse cuidado com o exercício.
Quais as dicas que você passa para as pessoas que nos assistem? Bom, a dica é, né, procurar ter sempre uma alimentação equilibrada. Na verdade, a vida em equilíbrio, né? Não só alimentação. É tentar fugir de ambientes muito estressantes. Então, por exemplo, se você consegue conciliar uma atividade física meia hora por dia, né, ou que seja 2, 3 vezes por semana, né, você gosta de carboidrato, você gosta de pão, né, escolha aqueles com fibra, coloque uma proteína, uma fonte de proteína nesse pão, que seja um ovo, né, porque o que manda muito é a combinação dos alimentos, né. Hoje, a maior parte das pessoas tem acesso à informação, tem direito ao atendimento com nutricionista. Então, assim, chega de terrorismo nutricional. Era isso que eu ia até comentar com você. Acabou esse terrorismo, né? Não tem, porque né, a questão da alimentação hoje, né, o cuidado centrado no paciente, a gente vai elaborar junto um plano alimentar. Né? E eu atendi anos na saúde pública. Então, tem aquele que se você quer, às vezes, falar para o paciente, vamos trocar o pão por ovo. Então, quer dizer, até o pessoal falava, comeu pão a vida inteira e ele não consegue comer um ovo. Mas são coisas diferentes. Sim. Então a gente tem que respeitar a cultura, os valores, a condição socioeconômica. Isso é muito individual, né? Individual. Procurar alimentos, né, verduras, frutos, legumes da época, né, para que você tenha isso na sua mesa. Evitar, né, embutidos, refrigerante, alimentos processados, né, fazer o dia do lixo, né, mas deixa os excessos para o final de semana. E né, o equilíbrio mente-corpo hoje também vai melhorar muito. É um combo, né? É um combo. E o psicológico, porque tô ansiosa, eu vou comer. Tô alegre, eu vou beber e vou comer. Né? Então, verdade. Tudo a gente vai descontar na alimentação. Né? Assim, é um prazer. Por isso que quando a pessoa descobre que ela é diabética, no primeiro momento parece que realmente o mundo caiu. E não é assim. Uma sentença. Exatamente. Né? Então você vai fazer a tríade, você vai tomar o seu medicamento, você vai na nutricionista, você vai fazer atividade física, né? Eu tenho certeza que na cidade deve ter projetos, né, com nutricionista, com profissional de educação física. Então procure se informar, não entre em desespero, né? Não vai ter que cortar, porque assim, não existe um plano alimentar, vamos dizer assim, mundial, entendeu? Não existe uma estratégia que é para todo mundo. Então a gente tem que levar, eu procurava sempre fazer isso, vou levar em consideração esse paciente que está aqui na minha frente, né? Porque, vou fazer dieta low carb. Com certeza, para muitas pessoas vai funcionar, mas outras vão ficar com tontura. Então, assim, cada caso é um caso, porque eu posso ter um diabetes muito descompensado, mas eu posso ser um diabético ali no limite, entendeu? Então, tem que avaliar. E não entre em pânico. E se informar também, né? Exatamente, porque a informação hoje a gente tem, assim, acesso. É verdade. Né? A gente recebeu aqui no Informativo TVU Betânia Nogueira, que é nutricionista do Hospital de Clínicas da UFO. Mais uma vez, obrigado pela participação, Betânia. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Volte mais vezes aqui no Informativo. Com certeza. Boa noite para você. Boa noite.